Como investir sem dor de cabeça lá nos Estados Unidos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seriam em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são nossos aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar como investir nos Estados Unidos sem muita dor de cabeça. Ontem a gente falou sobre como investir no Brasil sem dor de cabeça. Se você ainda não viu o vídeo, corre lá, está disponível aqui na nossa playlist. Vamos lá no vídeo de hoje então. Sempre reforçando, né, nosso primeiro disclaimer, que o que a gente vai falar aqui não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A gente vai falar de uma forma educacional para você começar a considerar os seus investimentos nos Estados Unidos. Assim como eu falei ontem sobre investimento no Brasil, em que às vezes a pessoa está saindo da poupança, né, e tem um monte de bloqueio aí, um monte de objeções de começar a investir em renda variável, aqui também nos Estados Unidos, para investir nos Estados Unidos também há esse tipo de bloqueio, né, tipo de objeção. Então a pessoa vai postergando o início nesses investimentos nos Estados Unidos. Então eu vou mostrar hoje como investir sem dor de cabeça, ou seja, aquela pessoa que ainda está investindo, já está investindo no Brasil, mas está pensando em investir nos Estados Unidos, mas está com esse receio, não sabe por onde vai. Então eu estou colocando aqui uma possibilidade. Se você vai seguir essa possibilidade, já é com você, né? Você que vai considerar realmente os seus investimentos. Então vamos lá entender primeiramente aquilo que eu falei ontem, eu vou fazer aqui também para os investimentos nos Estados Unidos. Então eu separei aqui mais ou menos em nível de risco, né? Apesar de eu ter colocado o ouro aqui, o ouro pode ter uma volatilidade, né? Um risco até próximo ali dos emergentes. Esse último que eu coloquei aqui são emergentes. Tem uma interrogação aqui, porque eu já vou explicar por que a gente tem uma interrogação. Ontem a gente falou no investimento sem dor de cabeça no Brasil, seria fixa, ouro. Lá a gente falou de fundos imobiliários, aqui a gente está falando de REITs, que são os equivalentes ricos, né, daqui dos Estados Unidos. Stocks, que nada mais são que as ações. Mudo apenas o nome só para reforçar que a gente está falando dos Estados Unidos. O último ali a gente tem emergente, que são os países emergentes, dentre eles o próprio Brasil, tem China, Coreia do Sul, África do Sul, etc. e tal. Interrogação. Por que eu coloquei interrogação? Lá no vídeo de ontem eu falei sobre investimento em ETF através do Hash ou do BIT11, né? Hash 11, que são ETFs negociados aqui no Brasil que replicam criptomoedas. A gente ainda não tem ali equivalente lá nos Estados Unidos. Pelo menos eu não encontrei. Se você encontrou aí, coloca aqui no comentário que eu vou adicionar aqui para vocês também. Mas enquanto não tem, tem ETF de blockchain. Nada mais é que um ETF que compra empresas que acreditam nessa tecnologia. Por exemplo, a gente tem a Square. A Square cresceu absurdamente nesses últimos anos, mas é só desse formato que eles têm, né? Não tem um ETF que compra exatamente criptomoeda. Qual seria a alternativa? A primeira, você compraria diretamente a criptomoeda, seja Bitcoin, Ethereum, o Cardano ou qualquer outra moeda, criptomoeda que você quisesse. Mas como eu falei, seria mais uma objeção, né? Para você evitar essa objeção, de repente você poderia ir para um ETF mais arriscado. Tem ETFs aqui do setor de tecnologia, tem ETFs específicos para inteligência artificial, que investem nesse setor, as empresas que investem nesse setor. Tem na parte de jogos, né, que é o gaming, tem mais semicondutores, tem também de biotecnologia. São ETFs cujas empresas elas oferecem uma possibilidade de ganho maior, mas um risco também maior. Sempre tem aquela história que a gente sempre fala aqui no nosso plano 5, que é o risco-retorno. Então aqui a gente tem esse ponto de risco-retorno. Ou seja, seria o ponto ali, essa interrogação, seriam os ativos de ETF que teriam mais risco, tá? Mas voltando à questão toda aqui, de acordo com esses tipos de ativos, você definiria lá. Eu vou colocar uns aqui que eu acho que é bem facilzinho de você encontrar. Lembrando que aqui eu vou considerar ativos que são negociados nas corretoras americanas, não nas corretoras brasileiras, através de BDR ou ETF, coisas desse tipo, né? Então lá nos Estados Unidos você vai ter que abrir uma corretora americana. A gente sempre fala da Evony, apesar de não ter nenhuma parceria, a gente acha que é bem facilzinho investir através de lá. Então na renda fixa você teria o BND. O BND nada mais é que um ETF da Vanguard, né? Quem me acompanha sabe que eu sou fanboy aí do Vanguard. Então a Vanguard ela tem esse ETF que nada mais é que um ETF de bonds, né, que são títulos tanto públicos quanto privados que eles compram, né, para compor esse ETF. Então eles têm aí o BND, seria tranquilo também. Também lá nos Estados Unidos você tem o IAL,
IAL é o ETF que compra ouro, né, ouro em barra mesmo, né? Tem o GLD ele tem uma taxa de administração um pouco maior, então por isso que eu coloquei aqui o IAL. Nos REITs, que seriam os equivalentes ricos dos fundos imobiliários, a gente tem aqui o VNQ, também da Vanguard, VNQ. Nas stocks, você tem também a possibilidade do VU, tem também o IVV, né? O IVV que seria equivalente ao IVVB11. O IVVB11 nada mais é que um ETF que compra IVV, só isso. Então tem o VU, que replica o S&P 500, e tem um outro aqui da Vanguard, o VWO. Muitos desses aqui que eu estou falando, eles têm um equivalente lá nas suas outras empresas, da BlackRock, né, que é outro concorrente aqui da Vanguard, tem da SBDR. Então vocês encontram além desses aqui que eu estou falando. Nesse aqui eu não vou colocar nenhum, então eu posso fazer um outro vídeo para a gente falar um pouco mais sobre esse setor aqui, né? Esses setores mais arriscados de ETFs, né? Então ficaria para depois. O importante nesse momento é, uma vez que você definiu, já tem essa cara aqui, né? Você entende que isso aqui são as possibilidades, que não são as únicas, né? Estou colocando uma possibilidade, por exemplo, em vez de emergentes, você poderia colocar a Europa, alguns países específicos da Ásia, ou até mesmo países específicos do bloco europeu. Mas enfim, aqui você... Primeira coisa que eu faria, né, se fosse, como eu falei, para ensinar para o meu filho, eu definiria lá o quanto de risco ele pode assumir, né, ele quer assumir. Então eu vou colocar aqui de repente 50% aqui em renda fixa. Isso aqui seria a renda fixa, né? Ou seja, os títulos, tanto públicos quanto privados, ali naquele ETF, o BND. Então aí eu ficaria os outros 50% aqui em todo esse bolo aqui, né? Assim como eu fiz lá no vídeo anterior do Brasil, aí você colocaria sempre menor porcentagem e menor risco, né? Então, por exemplo, eu poderia de repente colocar 5% aqui, só um exemplo, né? 5%, 15% aqui, a gente já tem aqui 20%. Então eu colocaria aqui, por exemplo, sei lá, vamos ver aqui 10% e aqui 20%. Seria uma possibilidade, tá? Você poderia querer, de repente, ter mais o perfil lá de investir em fundos imobiliários. De repente, você poderia colocar uma porção maior ali no VNQ, tira ali da parte do VWO, do emergente. Você pode fazer do jeito que quiser. O importante é você ter essa visão mais ampla, essa visão macro, né? E a partir dali você vai detalhando. E outra coisa, né? Isso aqui a gente sempre vai falar também por aqui. Isso é uma estratégia do Jack Bogle, que é o próprio fundador da Vanguard, né? Ele coloca lá a sua pizza de investimentos, né? Ele separa. O Jack Bogle ele já coloca de forma bem rigorosa, né? Ele separa apenas 5% aqui para investimento em ações individuais. Ou seja, você compra mesmo as próprias ações em vez de comprar ETF. E aqui ele colocaria 95% ETF. Isso é uma decisão pessoal, né? Ele chama inclusive esse aqui de funny money e esse aqui serious money, né? Que seria dinheiro de verdade, dinheiro de mentira, mais ou menos isso, na tradução. Então aqui no dinheiro de verdade ele coloca 95%, mas aí é critério seu, né? De repente, Edgar, não quero investir em ETF, então 0% em ETF, 100% em stocks e REITs. Ah não, eu quero 50% ETFs, depois 50% ações individuais. Aí você vai comprar os ETFs que você quer, daí vai comprando os 50% restantes nas stocks e nos REITs. Então funcionaria dessa maneira, seria uma possibilidade. Mas lembrando sempre, né, que para você escolher as stocks ou os REITs, você vai ter que tomar uma decisão. Então você geralmente vai utilizar uma ferramenta de apoio à decisão, seja análise técnica, análise fundamentalista ou análise quant que a gente faz aqui na Symmetra. Aqui na Symmetra a gente tem como foco exatamente isso, desenvolver uma solução baseada em machine learning, ciência de dados, inteligência artificial para apoio à decisão nessa escolha desses ativos. Então a nossa missão é exatamente essa aí. Então eu estou colocando aqui geralmente aquela pessoa que está começando a investir ali no mercado estrangeiro, né? Assim como eu falei ontem, a pessoa que está iniciando no mercado brasileiro, aqui seria um início no mercado estrangeiro, está meio perdida, não sabe quais são os ativos, etc e tal. Então são essas possibilidades dos ETFs, eles ajudam exatamente nesse ponto, né? Que o ETF nada mais é que o fundo de investimento aqui que alguém está gerindo. Mas enfim, só para mostrar alguns resultados. Então aqui no Portfolio Visualizer você vai colocar aí de repente a sua simulação. Eu vou simular aqui 10 mil aportes iniciais, vou contribuir aqui de uma quantidade fixa aqui, vou colocar, sei lá, $1.000 mensais, né? Vou colocar aqui contribuição mensal
Ele está simulando aqui também o rebalanceamento e o reinvestimento automático dos dividendos, tá? Então, ele leva em consideração esse fator. E aí eu vou colocar todos esses ETFs que a gente falou anteriormente. O de bonds, o IAL, né, que é de ouro. Você pode colocar o GLD se você quiser também. O GLD tem uma taxa de administração um pouquinho maior. O VNQ, Real Estate, o VU do S&P 500 e o VWO, Mercados Emergentes. Lembra que tem a interrogaçãozinha ali que eu coloquei que seria um ativo mais arriscado, se você quisesse colocar também. Nesse primeiro portfólio eu vou colocar aqui 90% BND, ou seja, aquela pessoa totalmente avessa a risco, não quer saber de risco nenhum, né? Então vou colocar aí 90% BND, 10% somente em S&P 500 e o resto tudo zerado. Esse outro aqui seria mais o portfólio que eu acabei de falar, lá não é recomendação, tá? 50% aqui, 5% aqui, né? Eu coloquei 10 aqui, 20, né? E 15, foi isso? Foi isso, né? E nesse aqui já seria uma pessoa mais com perfil arriscado, vou colocar 10% no BND, que seriam os bondes, e o resto todo no VU aqui, né? Então ficaria com essa cara. Daí eu mando simular, bora ver como é que vai ficar. Resultados aqui de janeiro até julho de 2021. Bora ver como é que tá aqui a história, né? Aqui está no logaritmo, que deixa eu colocar aqui para ficar melhor. Ali em amarelo você já vê o que? É o portfólio mais arriscado, ele apresenta maior volatilidade, é isso que você tem que entender, é que a gente fala bastante aqui no nosso plano 5, é entender que volatilidade, né? Geralmente volatilidade vai estar associada ao risco, né? Então o risco aqui também está associado geralmente ao retorno, foi o que aconteceu aqui. Nem sempre vai ser aquela verdade absoluta, né? Bater uma tela, olha, sempre risco, maior retorno, nem sempre vai ser assim. Nesse caso foi, mas fique atento a isso. Então aqui a gente vê que cresceu muito mais, o 90% no VU, né? E 10% BND. Lá embaixo, em azul, a gente teria o BND mais forte, né? 90% BND. E lá no meio a gente teria aquele portfólio que eu coloquei lá com aquelas porcentagens. E o que é importante você entender nessa história toda é que de acordo com o que você vai escolher, né? Por exemplo aqui, se você escolhesse 100% BND, então teria um portfólio mais para cá, né? Abaixo ainda desse daí, né? Se você escolhesse um portfólio mais voltado ali para o S&P 500, né? Então ele acompanharia mais o S&P 500, que teria mais um perfil de risco aqui acima, né? Então ficaria mais acima. Então, de acordo com a porcentagem que você vai adotar, você vai ter esse balanceamento. Daí, de repente, você... Aqui em vermelho foi o portfólio que eu escolhi. Mas se de repente você colocasse mais uma porcentagem de VU, né, S&P 500, ele já ficaria mais parecido aqui com a cara do S&P 500, né? Ficaria mais aqui pelo meio, né? Então é isso que você tem que entender, essa lógica, né? De acordo com aquela porcentagem que você vai investir, vai gerar um tipo de retorno. Aí você pode perguntar, diga, eu posso ter um portfólio que bata o S&P 500, ou seja, ele estaria mais para cá? Claro que pode, né? Claro que pode, mas geralmente aqui, o que vai envolver aqui? As estoques ou ações, né? Essa mesma resposta valeria lá para o Brasil. Se você teria um portfólio, seria possível construir um portfólio de investimentos que bata o Ibovespa. Ou seja, supere ali o Ibovespa. Aqui também é possível, então, escolher essas estoques que superem também o S&P 500. Basta, obviamente, fazer o processo de decisão mais correto. Com próprios ETFs também seriam possíveis. Por exemplo, se a gente for comparar o ETF de semicondutores, o ETF de biotecnologia com o S&P 500, a gente vê que supera e muito o S&P 500. Então, tudo isso envolve um processo de tomada de decisão. É esse ponto que você tem que entender na hora de investir. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje foi para mostrar de forma como investir sem dor de cabeça aqui nos Estados Unidos, né, através de uma corretora americana. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí se você achou interessante, vai adotar algum tipo de técnica, alguma estratégia parecida com essa. Se você também gostou, não esqueça de compartilhar com seu amigo. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.